Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou pregador do Novo Testamento, semeador da palavra do reino, cooperador de Deus. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser sempre avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade e a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas. E no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Calvário e a aliança do Sinai, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna, frente à anterior aliança. E a primeira das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange à Escritura que as rege, uma vez que em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado várias vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel pelos profetas. Nos últimos dias, o Altíssimo fala à sua igreja por meio do seu Filho amado. E este continua a falar depois que subiu aos céus pelos seus santos profetas, os apóstolos, uma vez que também em Hebreus, capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram. Graças a Deus! Neste vídeo em especial, prosseguiremos aprendendo sobre o seguinte tema: apesar de a anterior aliança, inclusive sua escritura, ter sido anulada, por que os santos apóstolos e demais profetas, em algumas de suas pregações, citaram trechos da anterior escritura? Amém? Graças a Deus. Amados, pregar é uma palavra, um verbo que indica ação. E há um livro no Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, que retrata as ações da igreja primitiva, as ações dos apóstolos e demais obreiros, dentre as quais a ação de pregar. Dessa forma, podemos averiguar, pregação após pregação constante daquele livro, podemos observar por que os apóstolos e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram trechos da escritura da aliança anulada. Mas desde já podemos adiantar que, para entendermos por que o fizeram, é necessário reparar antes para quem eles citaram tais textos e para que o fizeram.
E desta vez vamos examinar a 10ª pregação constante do livro de Atos. E ela se encontra em Atos capítulo 9, do verso 20 ao 22, durante a estada de São Paulo na cidade de Damasco. Diz assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Graças a Deus. Caro espectador, como dissemos antes, para quem os apóstolos e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram trechos da Escritura da Aliança anulada? Para judeus, ou quando muito, para gentios, tementes, piedosos, que tinham fé e esperança também na lei e nos profetas. Sim, e para que o fizeram? Para demonstrar a judeus e gentios tementes piedosos que esperavam na lei e nos profetas, para demonstrar-lhes que Jesus de Nazaré, mais que um grande pregador, mais que um grande mestre, mais que um grande benfeitor, mais que um grande milagreiro, era o Filho de Deus, era o Cristo, e que nele todas as promessas da lei e dos profetas se cumpriram integralmente. O texto que ora lemos é bem claro no verso 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus. Então, se ele pregava, se São Paulo nas sinagogas pregava a Jesus, o que era objeto da sua pregação? A vida, a obra, a palavra de Jesus Cristo. E o texto diz ainda, afirmando que este é o Filho de Deus. Quer dizer, além de anunciar a vida, a obra, os ensinos de Cristo, São Paulo trazia à luz que Jesus de Nazaré era a manifestação do Filho de Deus prometido, daquele que viria da descendência de Davi, cumpridor de todas as promessas, que reinaria sobre a casa de Israel para todo o sempre. Aleluias. E todos, ouvindo São Paulo falar com tanta ousadia sobre Cristo, ficavam maravilhados e atônitos, porque até então sabiam dele o quê? Que ele era um perseguidor da igreja, que ele era inimigo do nome de Jesus. E agora estão se deparando com um homem que prega o evangelho, que promove o nome de Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus. Veja que a estada de São Paulo na sinagoga não foi para pregar a lei e os profetas, foi para pregar o evangelho, porque é o evangelho de Jesus Cristo que de forma clara, explícita, apresenta Jesus de Nazaré como sendo Filho de Deus e cumpridor de todas as promessas. E o texto continua, termina no verso 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Sim, quando os apóstolos ou outros obreiros pregavam aos judeus ou a gentios tementes que esperavam na lei e nos profetas, eles o faziam para demonstrar-lhes que Jesus é o Cristo. E para tanto se valiam de textos específicos, precisos
textos da anterior aliança que precisamente prometiam o Cristo, o ungido, o Salvador. Eles não, aleluia, citavam todos os textos da anterior aliança. O que lhes bastava eram textos da anterior aliança que diziam respeito especificamente a Jesus. Portanto, eles não estavam promovendo a lei dos profetas, eles não estavam sustentando a pregação da lei dos profetas, defendendo a pregação da lei dos profetas, não, eles estavam apenas citando textos daquelas escrituras que diziam especificamente a Jesus, demonstrando que tais textos se cumpriram. E se cumpriram, como se cumpriram? Cumpre-se o que Cristo disse em Mateus capítulo 5, verso 17 e 18, quando ele disse: não penseis que vim abrogar ou anular a lei dos profetas, porque nenhum tio, nenhum jota da lei dos profetas, aleluia, cairá sem que tudo seja cumprido. Porém, caro espectador, eu quero te alertar, tudo se cumpriu, porque o próprio Filho amado, ao ressuscitar, como diz em Lucas capítulo 24, verso 44, ele disse: importava que tudo que na lei, nos salmos e nos profetas estava escrito de mim se cumprisse. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado sempre sobre novos vídeos. Agora, na nova aliança, a anterior aliança, inclusive sua escritura, sim, foram anuladas, porque tudo se cumpriu integralmente no Filho amado. Aleluia, glória a Deus. Por isso que São Paulo e demais obreiros, aos judeus e aos gentios temente, citava-lhes os textos da anterior aliança para que todos soubessem do seu cumprimento integral e, por sua vez, da extinção da anterior aliança. Graças a Deus. Por isso que agora, como está escrito em Marcos 16, verso, aleluia, 15 ao 16, diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê em quê? No evangelho e for batizado será salvo. Quem não crê em quê? No evangelho, será condenado. Agora o que nos resta é pregar o evangelho, porque as promessas da lei dos profetas já se cumpriram, esgotando, anulando toda aquela aliança. Seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seu mediador, seu profeta, seu templo, seus preceitos, suas obras religiosas, com todo o respeito e consideração, eu te convido, venha para a graça de Deus. Venha viver pela fé em Cristo e no seu Evangelho, e somente em Cristo e no seu Evangelho, porque agora, pela graça, somos salvos por meio da fé, em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus.